Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a bruxa. Bom, continuando a nossa série sobre magia, bruxaria, né, tradicional. É interessante a gente entender fundamentos, né? Toda magia, bruxaria, seja lá o que for que a gente pratica, a gente precisa entender os fundamentos, por que daquilo, né? Por que eu estou unindo aquelas energias, por que eu estou trabalhando daquela forma, né? É fácil, muitas vezes, entender algumas entidades, né, que serão invocadas naquele ritual, mas difícil é entender o porquê que muitas vezes eu estou usando alguns elementos. Eu vejo falta de fundamento, essa é a verdade, no que é ensinado atualmente, né? Talvez por falta de conhecimento cultural, ou até mesmo por falta de conhecimento químico, de algumas, ou até biológico, né? De alguns elementos. E também, né, má interpretação de línguas, né, porque principalmente quando a gente fala em bruxaria tradicional, que é a bruxaria europeia, ela foi traduzida, né, em português em alguns livros, e mal traduzido, né, uma falta de conhecimento, assim, absurdo, né. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas misturando ervas com sal, né? Sal grosso, por exemplo. Isso não se faz, né? Quando a gente fala em sais, existe uma infinidade de sais, não é esse sal de cozinha, não é? Sal de cozinha, o sal grosso, eles provêm do mar. A função do sal grosso ou do sal de cozinha é purificação, né? Ele serve para limpeza. Então, e ele é extremamente poderoso, né? Extremamente poderoso nesse sentido. Então, ele anula a energia de tudo que tiver misturado a ele, né? Então, não adianta, né? Não adianta nada, né? Você usar um sal, né? Vou usar o sal. Esse sal não é o sal que é falado nas magias e nas bruxarias, não é esse sal. Existem vários tipos de sais, né? Sais de ferro, sais de magnésio, sais de enxofre, né? São sais. São sais. Normalmente nós usamos sais minerais, né? Do minério, né? São muito mais potentes, né? E você pode associar com qualquer outro elemento. Claro, dentro daquilo que você está direcionando, né? Eu não vou usar um sal de enxofre para trazer prosperidade, ele não vai ter essa função, né? A função dele é outra, né? Ele tem duas funções, envenenadora e também tem um aspecto de limpeza. Então, depende de como você vai aplicar e associado a que você vai utilizar. Então, existem traduções muito equivocadas de magias antigas, de bruxarias antigas, né? As pessoas acham que, por exemplo, os répteis e os aracnídeos, os bichinhos, né, de forma geral, são utilizados somente em magias ou bruxarias, né? Nós estamos falando de bruxaria, em bruxarias densas, não, né? A aranha, né? Se você não tiver a teia dela, mas você tem a aranha, né? Ela é construtora, né? Ela é extremamente eficiente, ela é construtora, né? É só acompanhar o trabalho dela, né? E ela tem uma capacidade, né? As teias têm uma força gigantesca, né? De captura. Além do que as aranhas, elas caçam dessa forma, né? Capturando. Então, a gente precisa entender, né? Antes de usar aquele animalzinho, para que ele serve, qual é a função dele na natureza. Porque, de uma certa forma, a partir do momento que você inclui
ele na sua bruxaria, ele precisa ter uma função específica, né? Claro que se você usa uma aranha venenosa, né, e é difícil obtê-las, sim, aí a função dela vai ser outra. Embora ela tenha essa função construtora, mas pode ser de um lado denso, né? Se você usa as cobras, né? As cobras, as pessoas entendem muito errado sobre cobras, né? As cobras, elas trocam as peles, elas têm uma função transformadora. Se você usa uma cobra que não é venenosa, né? Na sua magia, ela tem uma função. Se você usa uma cobra venenosa, ela pode ter funções boas também, né? Não só negativas, mas você pode utilizar. Eu não usaria a cobra em si, né? Eu usaria o veneno dela, eu usaria as presas dela, né? Se eu quisesse algo, uma bruxaria mais densa. Enfim, existem objetos também, né? Que são mal utilizados, espelhos, né? São mal utilizados, eles são portais, na verdade. São portais que servem de visões opostas, né? Se você quiser adentrar em algum lugar, você usa um espelho, né? As flores, né? Aí entra um pouco da magia natural, mas de qualquer forma a bruxaria, ela... Quando a gente pensa em bruxaria tradicional, quando ela era praticada, hoje ainda assim ela é praticada, mas ela é um pouco mais sofisticada, né? Mas quando ela era praticada há 2000 anos na Europa, há 1000 anos atrás, ou até muito mais que isso, as pessoas não tinham recursos, né? Não existia isso, eu vou importar um incenso XYZ da Índia, né? Um pássaro, penas e não sei o que da África. Não tinha nada disso, né? Eles eram grandes observadores da natureza e utilizavam elementos que eram acessíveis, né? Coisas que eles tinham à mão, eles construíam muito a magia, né? Para isso eles tinham que ter os fundamentos, né? A bruxaria, eles tinham que ter fundamentos, né? E para isso eles observavam demais, né? O comportamento da própria natureza em si. E as madeiras, né? Das árvores, as pedras, né? Como montar um voodoo, porque o voodoo já existia assim na Europa, né? Ele era feito, né? Não era feito necessariamente de pano, mas de couro ou de palha, né? Então, assim, eram observações que eles faziam do todo, né? Onde eles estavam inseridos. E também, né? A questão de usar materiais que tinham, sim, fundamentos, mas que eram acessíveis a eles, né? Que eram fáceis de obter, né? Não eram complexos, não é? Os sais você também obtém na natureza, você não, né, não vai salgar a água do mar, mesmo porque não se fazia isso, né? Por isso que, né, esse sal que as pessoas colocam nos feitiços e nas bruxarias não é esse, tá? Os reinos, né, que eles respeitavam e trabalhavam muito com entidades da natureza e outros deuses, né, que eles davam outros nomes. Hoje a gente não tem mais essa tradição, né? Ainda existe algumas delas na Europa, mas nós não temos isso aqui no Brasil. E de qualquer forma, quando você vai fazer qualquer invocação espiritual, né, de qualquer tipo de espírito, seja ele qual for, você precisa acreditar nele, né? Você precisa entender o que você está invocando, porque eles existem sim, né? A questão é o que você está invocando, né? A sua crença real naquela invocação. Não adianta, né? É mais fácil se você acredita, sei lá, em Jesus, você invocar Jesus na sua bruxaria. Vai funcionar melhor, né? Não adianta você querer
invocar seres que você não compreende, que você não, às vezes não sabe nem pronunciar seus nomes, né? Então eu nunca indico isso, né? É mais fácil, eu particularmente, né? Eu gosto, conheço outros deuses, outros seres e etc. Eu até sei pronunciar os nomes deles, mas não são seres que me interessam na minha bruxaria, ou até mesmo na minha magia, né? Eu não tenho interesse em trabalhar com eles, essa é a verdade. Então eu não invoco, eu vou fazer um teste. Não, magia, bruxaria não é brincadeira, né? Eu vou ficar testando, né? Vou testar para ver se ele é bom mesmo. Não façam isso. É um desrespeito, inclusive, à própria entidade. E são poderosíssimos, né? É muito perigoso. Mas o mais importante é que, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com Exus e Pombogiras, né? Em alguns rituais, em outras entidades que eu acredito, sim, eu posso até invocá-las. Mas eu não deixo de trabalhar com Exu e Pombogira mesmo nessas invocações, né? Eles estão sempre presentes, né? Porque eles acabam, de uma certa forma, criando um círculo de proteção. Então, é importante vocês terem em mente que a magia ou a bruxaria, os elementos, né, que você usa tem que ter fundamento acima de tudo, tá bom? E a sua crença, né? Laroê, povo da Calunga, Laroê, povo da Quimbanda. Um beijo da bruxa. Curtam, compartilhem os vídeos. Façam seus comentários, suas perguntas, deem suas sugestões, né? Digam aí o que vocês querem ouvir, o que vocês querem aprender. Já falei que eu não ensino bruxaria nem magia, mas a gente explica muita coisa, tá bom? Não esqueça aí, gente, dá o like aí, é de graça, é de grátis, tá bom? Beijo da bruxa.